Meus irmãos, graça e paz. Deus tem sempre o melhor. Deus tem sempre o melhor para mim. Deus tem sempre o melhor para a sua igreja. E se eu pudesse definir como tema nesta manhã da nossa mensagem, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Fiquem tranquilos, não será uma mensagem humanista, materialista, centrada no homem, porque este melhor de Deus que está por vir chama-se Jesus Cristo. A volta de Jesus. Mas como esperar esse melhor de Deus? Como aguardar a volta de Jesus? Nós lemos as Escrituras e, segundo as Escrituras, Deus se fez homem. O Verbo se encarnou, Jesus nasceu. E esse Jesus cresceu em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens, morreu na cruz, ressuscitou e, segundo as Escrituras, Ele voltará. Como aguardar a volta de Jesus? Como esperar o melhor de Deus que ainda está por vir? Quem vai nos ajudar nesta manhã é Tiago, meio-irmão de Jesus. Tiago, capítulo 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, ao conselho da igreja, ao reverendo Thales, nosso irmão, nosso presidente do presbitério, tem sido uma bênção para nós, tem sido para todo o presbitério uma referência, e louvado seja Deus por sua vida e ministério, e obrigado pelo convite. Estão comigo minha esposa e filho, Leia e Emanuel. Vou pedir para eles ficarem em pé, para vocês conhecerem. Estamos juntos, pode se assentar. Estamos esperando a volta de Jesus também. Como nós devemos esperar o melhor de Deus que ainda está por vir? Tiago, capítulo 5, ele diz assim a partir do versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Vamos ler todos juntos o versículo 8? Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém. Mais uma vez, ó Deus, nós buscamos a Tua presença, reconhecendo que a Tua palavra é viva e eficaz, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração humano. Tua palavra nos comunica vida, reconciliação, cura, perdão. Tua palavra nos capacita para a salvação. Envia-nos então a Tua palavra nesta manhã e glorifica o nome de Jesus, o nosso Senhor. É no nome dele, Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós oramos agradecidos. Amém. Tiago começa a sua epístola dizendo: Tiago, apóstolo, não. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. As 12 tribos já não mais existiam, mas mesmo assim, Tiago faz referência a elas, indicando que agora a igreja se torna o novo Israel de Deus, e de acordo com a história, a partir da primeira grande perseguição de Atos, capítulo 8, quando Estevão é martirizado, diácono, morre perseguido por causa do Evangelho, todos, exceto os apóstolos
permanecem em Jerusalém, todos são dispersos. Então há uma grande dispersão daqueles que creram em Jesus, abraçaram o Evangelho e agora estão sofrendo por causa do Evangelho. Tiago endereça a sua epístola àqueles que, em sua maioria, judeus, convertidos, que se tornaram cristãos, estavam sofrendo por causa do Evangelho, sofrendo provações. Ele diz: meus irmãos, não são ímpios, não são incrédulos, são irmãos. E ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago, então, ele diz àqueles irmãos que eles não se entristecessem, apesar das provações, mas se alegrassem, algo anormal. Alegrar-se porque você está enfrentando um momento difícil. A palavra utilizada por Tiago aqui é uma palavra que tem pelo menos dois significados. O primeiro é a atração interna do pecado, que pode ser entendida como tentação. A outra é a aflição externa, pressões que nós sofremos. Então, tanto significa lutas internas, muitas vezes os nossos pensamentos se levantam contra Deus, em meio às provações, somos tentados a abandonar a fé, ou mesmo a praticar algum tipo de pecado. São lutas internas, mas também pressões externas, no caso, perseguição. Pressões externas para que os cristãos daquela época apostatassem da fé, se afastassem de Deus. Não é diferente nos nossos dias. Nós também passamos por várias provações. As nossas provações, e entenda-se também tentações, elas são plurais, variadas. Há uma multiforme manifestação daquilo que nós enfrentamos. Tiago disse: se alegrem, porque a provação da fé produz perseverança. E a perseverança deve ter o seu trabalho completo, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, para que vocês sejam maduros na fé, para que a fé de vocês seja aperfeiçoada. Vocês estão passando pelas provações, e mesmo as tentações. Um texto mais adiante vai mostrar a razão da nossa fé. Tanto as tentações efetuadas pelo diabo, quanto as provações que Deus realiza em nós, servem para mostrar a nossa fé. Se somos cristãos maduros, inteiros, para que sejais perfeitos e íntegros. O perfeito aqui não tem a ver com não pecado, tem a ver com aperfeiçoamento do caráter de Jesus em nós. Então, nós passaremos por provações. E o que nós devemos ter nas provações? Ou em meio às tentações? Perseverança. A mesma palavra que nós encontramos no capítulo 5, traduzida para paciência. Paciência e perseverança são dois termos distintos na Bíblia, mas nós podemos intercambiá-los. Nós podemos falar de perseverança ou paciência quando quisermos. Mas alguém entende que perseverança tem a ver com situações, notícias, circunstâncias. Você persevera, você não desiste, você resiste às circunstâncias e completa o seu trabalho. A perseverança tem que ter ação completa. Paciência já tem a ver com pessoas.
como lidar com pessoas, em casa, com os filhos. Como a esposa vai desenvolver a habilidade, para nós, fruto do Espírito, a paciência com o marido, por exemplo. E o marido também. E os filhos, como terão paciência com os seus pais? Fato é que algumas pessoas têm uma habilidade incomum para lidar com circunstâncias. Ele passa por provações no ambiente de trabalho, no dia a dia, e ele persevera, ele luta, ele vai até o fim, ele é resiliente, né? Ele estica, mas não arrebenta. Ele volta ao seu estado original e está lá firme, absoluto, mas não tem paciência em casa. Não tem sabedoria para lidar com paciência com as pessoas. Então, quando nós falarmos de paciência e perseverança, você poderia até fazer essa distinção. Não precisa. Porque nós vamos perceber que o que Tiago está tratando aqui, ele está falando de uma paciência que desenvolve um espírito perseverante, que nunca se entrega, que não se rende. É uma fé paciente, que foi encontrada, por exemplo, em Abraão. Abraão, segundo o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, de 13 a 15, diz que Abraão esperou com paciência. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. É esse espírito perseverante que espera o tempo oportuno de Deus, porque sabe que herdará de Deus as promessas. Porque aquilo que Deus prometeu, Ele cumprirá. Aquilo que determinado por Deus foi, acontece. Porque tudo depende da palavra de Deus, da promessa de Deus. O cristão que tem esta paciência, ele espera o tempo necessário. Ele suporta o sofrimento. Ele nunca se desespera ou desanima. Como é que nós devemos esperar a volta de Jesus? Com paciência, sendo perseverantes. Tiago, no capítulo 5, ele usa pelo menos 3 vezes expressões que nos remetem à volta de Jesus. Ele diz, versículo 7, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Versículo 8, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E no versículo 9, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. O justo juiz voltará para julgar os ímpios, os vivos e os mortos. A volta de Jesus está próxima, sabemos disso, cremos nisso. Jesus voltará e nós precisamos buscar em Deus o fruto do Espírito, que é a paciência, para não desistir. Que Deus nos dê uma fé paciente, uma fé que nos faz esperar o tempo necessário, seja da volta de Jesus, ou mesmo para questões terrenas, materiais, familiares, empreendimentos, negócios, planos pessoais. Paciência para não precipitar, para não tomar uma decisão equivocada, agindo de maneira inadvertida, mas esperar o tempo. Talvez você tenha que tomar uma decisão. Está passando um momento de tomada de decisão. É sábio esperar o tempo oportuno de Deus para tomar a decisão. Se essa decisão pode aguardar um pouco, espera, aguarda, peça a Deus paciência. Não haja no instinto, no braço da carne, confie em Deus. Os cristãos aqui, a quem Tiago escreve, eles estavam sendo oprimidos, porque no contexto aqui, os cristãos ricos exploravam os cristãos pobres. Falavam mal uns dos outros.
Havia cobiça. Você conhece a epístola de Tiago, mas nunca é demais nos lembrar que Tiago fala de contendas, litígio, confusão, inveja, ciúmes, sentimento faccioso, ambições egoístas. E eles estão envolvidos, eram cristãos, mas estavam envolvidos com tudo isso. E isso os levava a falar mal uns dos outros. Então, Tiago, falando da volta de Jesus, ele diz: tenha paciência. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Pouco antes, ele fala dos ricos. Chorai lamentando por causa das vossas desventuras. Os ricos que confiavam nas suas riquezas, riquezas corruptas. O ouro e a prata, gastos de ferrugens, e a ferrugem deles haveria de ser por testemunho contra eles mesmos, porque tudo isso passa, vai se acabar. Não se queixem, não murmurem. Paciência para lidar com adversidades, entendidas como provações. Para a gente entender um pouco melhor, então, o que Tiago está tratando, nós precisamos trazer para a nossa reflexão as 3 ilustrações que ele usa como exemplo. Quando ele fala de paciência, a primeira figura que ele usa é a figura do lavrador, do agricultor, que tem paciência. O lavrador que prepara a terra, que lança a semente, que precisa esperar impreterivelmente as primeiras e as últimas chuvas, que precisa esperar a manifestação da providência daquele que controla o tempo e as estações, Deus. O agricultor não tinha controle sobre o tempo, sobre a chuva, ele tinha que confiar e esperar. O agricultor fazia de tudo, mas apesar de tudo que ele pudesse fazer, ele não tinha garantia de sucesso. Ele ainda dependia. Dependia do tempo? Não, dependia daquele que controla o tempo. Guimarães Rosa, escritor, ele, falando de paciência, ele diz: afinal, há é que ter paciência para dar tempo ao tempo. Já devíamos ter aprendido, e de uma vez para sempre, que o destino tem de fazer muitos rodeios para chegar a qualquer parte. Guimarães Rosa estava confiando no tempo, dar tempo ao tempo, e pior, confiando no destino, que o destino haveria de resolver as coisas. Um outro trecho dele, ele fala que o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente? Ele diz coragem. Eu borro aqui e coloco paciência para trazer para a nossa reflexão. Nós não estamos falando dessa paciência de Guimarães Rosa, que dá tempo ao tempo. Há aqueles que acreditam que o tempo é o senhor da razão e o tempo resolve tudo. Não! Tiago nos anima a confiar naquele que é o Senhor do tempo e das estações. E ele usa a figura do agricultor que tem que confiar e esperar. Pois é Deus quem faz a semente brotar, germinar, crescer e frutificar. Ele não pode fazer nada nesse processo. E é interessante que se vier chuva demais, a lavoura pode ser perdida, danificada. E se faltar chuva, a lavoura se perde e não há colheita. É Deus quem manda a chuva necessária, de acordo com as nossas necessidades, no tempo dele. É preciso esperar.
Como você tem esperado a volta de Jesus? Espere com paciência. Lidando as questões terrenas, materiais, seus relacionamentos, busque de Deus paciência para lidar com as pessoas, para não desistir e desesperar diante das circunstâncias, mas acima de tudo, reconheça que Deus controla tudo e todos e realiza todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O segundo exemplo usado por Tiago são os profetas, homens de Deus, homens que falaram em nome de Deus, mas antes de falarem em nome de Deus, estes homens andaram com Deus, andavam com Deus, ouviam a voz de Deus. E apesar de serem homens de Deus, de anunciarem a palavra de Deus, foram perseguidos, foram provados, pressionados. Tiveram várias provações e tentações. O coração desses homens, em muitos momentos, foi atraído pela tentação do pecado. Em outros, afligidos pelas pressões externas. Mas, apesar de tudo isso, esses homens não desistiram. Confiaram em Deus, experimentaram a provisão de Deus. Homens de Deus, perseguidos, mas não desamparados. Eles provaram, saborearam o cuidado de Deus. Homens que tiveram experiência com Deus porque perseveraram. Com muito respeito, dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado, que tem os seus cabelos grisalhos agora. Olha, Pastor Thales, não estou vendo nenhum, mas eu estou achando que deve ter alguma, né? Algo esconde aí. Esses meus irmãos, essas minhas irmãs, têm muito a me ensinar. E a ensinar a todos nós. Sabe por quê? Porque perseveraram. Não abandonaram a fé. Estão na igreja. Não desistiram. Passaram por momentos difíceis, de sabores, frustrações, tentações, e estão aqui, e se estão aqui é pela graça de Deus, e se perseveraram é porque Deus lhes deu paciência. A raiz da palavra experiência tem a ver com perseverança. Só tem experiência quem persevera. Quem abandona a fé, quem desiste da igreja, não tem testemunho para partilhar, não tem história para contar. Quanto a nós mais novos, precisamos ouvir a história e o testemunho desses irmãos, porque perseveraram até aqui. Sabe qual é a maior igreja que cresce hoje no mundo? Segundo alguns, eu não acredito, mas segundo alguns, a igreja dos sem igreja. Pessoas que não acreditam mais na organização ou na igreja. Pessoas que afirmam, eu creio em Deus, mas eu não preciso ir à igreja. Não, eu creio a Deus, eu sirvo a Deus, mas eu não preciso estar associado a qualquer denominação. Estes abandonaram a igreja, não perseveraram. Jesus morreu por sua igreja. É mandamento dele que a sua igreja se reúne. As 12 tribos que se encontram na dispersão, a igreja, o novo Israel de Deus, quando Jesus voltar para buscar, ele voltará para buscar quem? A sua igreja. Aqueles que perseveraram firmes. Então, Tiago termina: eis que bem-aventurados são os que perseveraram firmes. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? O último exemplo é Jó. Um homem íntegro, reto. Prestem atenção, nós começamos a nossa mensagem dizendo que as provas servem-nos para nos provar, nos experimentar a fé, e nós devemos ter perseverança, e esta deve ser
completa. Ela tem que completar o seu trabalho. Para quê? Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Mas agora o último exemplo de Tiago é Jó. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afastava do mal. Um homem que sofreu, padeceu, não sabia por quê. Mas Tiago o usa como um exemplo de perseverança, de alguém que não desistiu, perdeu todos os seus bens, perdeu os filhos, a saúde física. Um homem que sofreu e sofreu muito, mas que ao final reconhece a soberania dos propósitos de Deus. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Jó, no seu momento de provação, de perdas irreparáveis, ele grita a Deus, grita aos céus. Por quê? Querendo entender o porquê de tudo aquilo que ele estava passando. 16 vezes ele pergunta por quê, e expressa a sua queixa e reclamação por 34 vezes. Deus o responde com outras 70 perguntas, para tirar Jó da sua ignorância e trazê-lo de volta à confiança na sua soberania. Então Jó diz: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus tem sempre o melhor para mim. Deus tem sempre o melhor para a sua igreja. E o melhor de Deus ainda está por vir. Creia, espere, aguarde com paciência. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Eu termino perguntando para você que está aqui nesta manhã, se você já entregou a sua vida a esse Jesus, que é Salvador e Senhor. Jesus voltará para buscar os seus, aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro.